Domingo de Páscoa e o Botafogo tomou um gol do Coelho. Perdeu em Minas Gerais para o Atlético Mineiro e o Fluminense foi roubado no Maracanã. Passaram a mão no Fluminense agora há pouco no Maracanã com um pênalti não marcado. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, já que ontem eu falei sobre o Flamengo e Vasco no vídeo anterior. O Botafogo perdeu mais 3 pontos que vão fazer falta lá na frente. De novo, Botafogo que pode se reforçar nessa próxima janela de transferências, pode contratar bons jogadores, mas esses pontos que vão ficando para trás fazem total diferença lá na frente, na somatória total, no finalzinho do Brasileirão. Já foram 8 pontos. 3 pontos perdidos contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, 2 contra o São Paulo no empate e agora mais 3. Botafogo tem que abrir o olho caso quiser ter algo a mais dentro do Brasileirão, ser campeão e por aí vai. Tem que analisar o que está acontecendo, o que o elenco não está respondendo nos últimos jogos e conseguir tomar então uma mudança de rota, uma mudança de rumo o Botafogo, caso queira algo a mais dentro do Brasileirão. Fluminense e Vitória. Tava assistindo o jogo aqui, cheguei em casa, fui assistir esse jogo para poder entender o que estava acontecendo e como é que seria. Porque são dois times que gostam do futebol, que gostam de jogar. O time do Vitória de Carpini é um time que sabe atacar, que consegue defender, mas consegue dar espaços para o time adversário conseguir fazer o seu jogo. Renato Gaúcho é a mesma coisa. Vai defender, vai atacar, vai tocar a bola, mas também dá muito espaço. Então o jogo, para quem não torce para nenhum dos dois, como eu que sou flamenguista, é um jogo muito bom de se assistir. Porque assim, quando você vê um jogo que não é do seu time, você consegue olhar as coisas sem emoção e apreciar apenas um bom futebol, caso seja um bom jogo. E o que vemos hoje foi um bom jogo aberto. O Fluminense, vou pegar ali o mapa de calor do Fluminense, aquela lateral onde fica o Arias com o Samuel Xavier, vai estar ali vermelhão, porque é onde apareceu as principais chances do Fluminense e é onde as jogadas do Fluminense mais saem, por aquele lado ali do John Arias. Quando a bola acaba indo para o Canóbio, não são jogadas produtivas. Então, quando o Fluminense tenta fazer alguma jogada com René e Canóbio lá em cima, não vai render, não rende. E quando chega aqui embaixo e tem aquele trio onde o Ganso faz a ligação entre Samuel Xavier e John Arias, esse trio aqui consegue fazer o Fluminense jogar e sempre vem com perigo. O Ganso em boa fase, o Ganso bem dentro de campo. O Samuel Xavier, depois que teve aquela briga com o Neymar, tá jogando bola. Deu um passe ali em profundidade que abriu o Vitória e saiu o primeiro gol de cabeça do Cano. Cano que é um centroavante que eu gosto muito porque do jeito que a bola vem, ele manda. E esse tipo de jogador, ele é muito bom para você ter no elenco. O preciosismo, ele mata demais as jogadas ofensivas de um time. Às vezes fica aquela toqueira, eu sei porque o Flamengo é assim, aquela toqueira, toca para lá, toca para cá, transição, inversão de campo e por aí vai. Na hora de finalizar, não finaliza com efetividade. Então, do jeito que a bola vem, ele manda para dentro. Gol de cabeça, chutou de fora da área, é um outro lance também, com perigo, mas acabou não fazendo o gol. O lance que origina ali o gol do Fluminense é um passe de letra do Samuel Xavier, de quem tem confiança. Assim, uma coisa que é visível nos times do Renato Gaúcho é a confiança de alguns jogadores que talvez falta habilidade. Jogadores que têm habilidade, eles vão ter a segurança de conseguir arriscar. Agora, jogadores que não têm tanta habilidade, mas que, motivados, ajudados, recebendo atenção, recebendo carinho, conseguem jogar muito bem. E eu não lembro, por exemplo, do Samuel Xavier antes do Renato Gaúcho, quando eu não acompanhava tanto os jogos do Fluminense. Agora, na mão dele, você percebe que é um jogador confiante. Se a gente for fazer uma comparação entre René e Samuel Xavier, é visível que a confiança que o Samuel Xavier tem é muito maior, por exemplo, do que o René. Aquela dupla René e Canóbio lá em cima, ela acaba fazendo com que as jogadas não tenham evolução, enquanto a lateral de baixo
que é o Arias com o Samuel Xavier, muita coisa evolui por aquele lado. E aí é aquilo, o adversário que quiser enfrentar o Fluminense, ele precisa povoar aquele lado. Dar atenção ao máximo possível em cima do John Arias, do Ganso e do Samuel Xavier. Então todo clube que quiser enfrentar o Fluminense e acabar com as jogadas de mais perigo do Fluminense, tem que povoar o lado direito do campo, com o Ganso dando passe, Samuel Xavier fazendo infiltração e o Arias indo até a linha de fundo. Aquele lado ali é muito perigoso para qualquer adversário que for enfrentar o Fluminense. O lance do pênalti ele começa com o erro do Arias. Por quê? O ideal era ele ir até a linha de fundo e chutar pro gol. O Cano iria fazer isso, o Canóbio poderia fazer isso também. É o natural de qualquer atacante. Sendo que ali ele foi no padrão de comportamento dele. Qual que é a jogada do Arias? É esperar que o marcador venha para que ele possa fazer o giro, pegar o marcador voltando e ele já conseguir ir tranquilamente. O cara tá vindo para cá. Até ele fazer esse movimento aqui, ele já passou. E aí, ele erra, na minha visão, né? De não ir até o fundo e chutar pro gol. Ele faz esse giro e aí nesse giro ele sofre o pênalti. Ah, mas qual que foi a carga que ele tomou no puxão da camisa dele, gente? Chama um físico então. Vamos discutir física. O cara tá com a bola. Chance real de gol. O adversário puxa a camisa dele intencionalmente dentro da grande área. É pênalti. Ou seja, passaram a mão no Fluminense. Passaram a mão no Fluminense. Não tem outro adjetivo, não tem outra definição. Passaram a mão no Fluminense. E aí, se eu, flamenguista, no sofá da minha casa, 7 horas da noite, horário de Brasília, vi um pênalti, você imagina os jogadores do Fluminense que lá estavam. Pro cara perder o emocional por alguns minutos depois de um pênalti não marcado, é esse aqui, ó, é um pulo. É um passozinho bem pequenininho. Por quê? Futebol de igreja, futebol dos amigos. Sabe quando aquele cara vai marcar algo e acaba sendo o árbitro do jogo ali e ele não marca uma falta pro seu time, não marca uma mão, não marca um pênalti, você fica irritado, não fica? Sua cabeça não fica no lance? Você imagina um jogador de futebol. A sensação que eu tive foi que o Fluminense perdeu um pouco da concentração e do emocional depois da não marcação de pênalti em cima do John Arias. Quando o Fluminense perde um pouco dessa concentração dentro de campo, porque não marcaram o pênalti para o Fluminense, o Vitória começou a melhorar justamente nesse momento. E aí o Carpini colocou jogadores mais rápidos, trocou o meio de campo e conseguiu vir com cada vez mais jogadas de perigo. O Vitória começou a melhorar após o não marcar pênalti para o Fluminense. Então o Fluminense ele já foi roubado no Maracanã, perde a concentração dos minutos posteriores à não marcação do pênalti e vê o Vitória começar a jogar melhor minuto a minuto. E o Vitória vai lá e faz o gol de empate. Empate muito amargo para o Fluminense. Muito amargo para o Fluminense. Não merecia ter empatado com o Vitória. Foi algo situacional e de jogo o que aconteceu hoje. O Fluminense se desconcentrou quando viu que o árbitro não marcou pênalti para eles e aí perdeu o seu emocional por alguns minutos. Minutos esses necessários para o Vitória crescer dentro do jogo e conseguir fazer o seu jogo ali, deixar o jogo ainda mais aberto e fazer o seu gol. O gol do Vitória, um gol muito bonito coletivamente, toques rápidos, linha de fundo, transição rápida, gol. É gol de time bem treinado. Então parabéns para o Carpini, parabéns para o Vitória, que aproveitaram a oportunidade que teve e arrancou o empate no Maracanã do Fluminense. Situacional? Situacional. Deveria ter sido pênalti? Deveria ter sido pênalti. Porém, o Vitória aproveitou a oportunidade. O Vitória não tem nada a ver com isso. Se o árbitro, se o VAR não marcou nada,
Então, eles não têm nada a ver com isso e aproveitaram a oportunidade que foi dada a eles. Minha visão para os próximos jogos. O Fluminense tem que ficar esperto agora com o preciosismo, às vezes, de alguns jogadores. De um lado, você tem Ganso, Samuel Xavier muito bem. Aquele passe que ele deu que originou o primeiro gol foi absurdo. De letra, confiança que o Renato Gaúcho dá a jogadores não tão bons. Você pode concordar comigo que Samuel Xavier não é craque de bola. Não é craque, não é gênio de bola. Mas ele tá jogando muito bem na mão do Renato. Tá jogando muito bem. E é visível que os jogadores vão cada vez mais ganhar confiança na mão do Renato. Aquele lado da lateral direita, que tem Samuel Xavier, John Arias e Ganso, fazendo aqueles passes ali entre eles, aquela triangulação, é um perigo para qualquer clube que vai enfrentar o Fluminense. E o Fluminense tem um lado, que é o lado esquerdo, que não é tão efetivo quanto o lado direito. Canóbio e René, minha visão é que às vezes eles não se conversam dentro de campo. O não se conversar é que as jogadas às vezes não se entendem ali. Então é necessário às vezes pensar talvez em uma outra opção de jogadores. O Keno, ele já dá para poder jogar? Bota o Keno ali no lugar do Canóbio para poder fazer esse teste. Para poder conseguir então entender as variações táticas que o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, ou o Renato Carioca, pode ter na mão do seu elenco. Porque o Fluminense tem um time muito melhor do que o Grêmio, do ano passado, por exemplo, e não tem tanto bagre. Eu não lembro de ver tantos bagres no Fluminense. Jogadores, esse cara é muito ruim. Então é um time de qualidade, o time que o Renato Gaúcho tem em mãos, e podemos ver, assim, um time muito interessante nos próximos jogos, cada vez mais evoluindo taticamente, buscando alternativas caso um adversário mais forte, com mais peças para poder conseguir assim parar esse Fluminense, conseguir ser efetivo também. Então nos próximos jogos vamos ver assim o Fluminense com novas caras, pelo que imaginamos ser nos próximos jogos. Vai enfrentar a União Espanhola pela Sul-Americana, jogo importante para o Fluminense, não pode dar mole, tem que ganhar pontos, independentemente de onde seja, e conseguir sair com o resultado. Não pode dar esse mole que o Botafogo, por exemplo, está tendo, de perder 8 pontos no início do Brasileirão. O que você acha? O Fluminense foi roubado no Maracanã hoje? Ou eu fui muito longe? Comenta aqui embaixo, que assim que você comentar, eu irei te responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.